Boa tarde, senhores bancas e os demais presentes. Eu sou a Andrea e estou junto com a Gislaine. Nós somos alunas do semipresencial de nutrição da Unipar e iremos tratar agora sobre o, a contribuição da nutrição comportamental no tratamento da compulsão alimentar. A nutrição comportamental, ela contribui para o tratamento da compulsão alimentar ao focar na relação do paciente com a comida e não apenas no que ele come. Ela trabalha a consciência alimentar, a identificação de gatilhos emocionais, né, a regulação de fome, saciedade, redução de culpa e do comer automático, já que visto que tem pessoas que comem e não sabem o porquê come, simplesmente come. E por meio de técnicas de como comer intuitivo, mindfulness, que a gente irá falar mais adiante, e mudanças do comportamento do paciente, né? Desenvolver a autonomia dele de comer consciente, reconhecer as suas emoções, diminuindo episódios ali de compulsão, garantindo uma alimentação mais equilibrada possível e sustentável, sem restrições rígidas. O objetivo é compreender o papel entre nutricionista ali e paciente, né? O papel da escuta, na verdade. A comunicação, quando ela é acolhedora, ativa e ela não julga o paciente, a adesão, o vínculo terapêutico permite que ele ali é, a, tenha uma aderência maior ao tratamento, né? Que ele consiga ficar mais à vontade com o plano alimentar, com que ele se sinta mais adepto, que ele tenha um pouco mais ali, vamos se dizer, de vontade de persistir, de fazer aquilo acontecer. Já no objetivo 2 e 3, eles se englobam, né? Então, analisar o impacto dessa escuta empática na adesão do tratamento ela é importante, porque ela mostra como favorece as mudanças comportamentais, né? Mais duradouras e sustentáveis, aumenta, como eu mencionei, a motivação, reduz a resistência do paciente na dieta, né? Ele não fica tão resistente, ele não quer comer só aquilo que ele quer, ele passa a aceitar melhor aquilo que você impõe. Então, facilita a construção de hábitos alimentares que realmente se mantêm a médio e longo prazo. Ele vai aderir e ele vai conseguir fazer sem maiores dificuldades futuramente. Tem uma caracterização que é muito específica da pessoa que ela tem a compulsão alimentar, que são episódios recorrentes de ingestão exagerada de alimentos, acompanhados ali pela perda do controle. Então, a pessoa ela entra num looping e ela só quer comer, comer, comer. É uma mania, né? Na verdade, ela só precisa comer e não é nada muito específico, mas ela recorre muito a coisas mais palatáveis, como o doce, como o salgado, coisas gostosas, vamos dizer assim, né? Ela procura um prazer imediato. E essa ingestão ali exagerada dos alimentos, ela percorre ali por umas 3 meses, vamos dizer. É bem recorrente esses episódios. E os tipos de transtornos alimentares, além do próprio transtorno de compulsão alimentar, a gente pode estar mencionando também a anorexia nervosa e a bulimia, que é aquela que a pessoa come e logo ela vomita pela culpa, né? São marcados, então, pela preocupação excessiva com o peso e com a forma corporal, porque o paciente ele tem uma distorção de imagem, ele se enxerga no espelho e ele não se reconhece. A pessoa ela pode estar extremamente magra, mas ela não se vê magra. Ela se vê acima do peso, ela se vê completamente daquilo que as outras pessoas olhariam e enxergariam ela. Então, a distorção da autoimagem ali, ela compromete muito a autoavaliação do paciente e também o bem-estar. A partir daqui, a Gislaine dará início
para a parte 2 do desenvolvimento. Boa tarde, senhores bancas. Então, falando um pouquinho do termo de comportamento alimentar, ele envolve fatores emocionais e vai além de uma simples prescrição de dieta e deve ser algo que seja adaptado à rotina ali do paciente. Então, o termo de comportamento alimentar, ele abrange os fatores relacionados a emoções, ambientes favoráveis para exagero, né? Então, você tem ali muita, como que eu posso dizer? É muito fácil os alimentos para que a pessoa cometer um exagero, esteja muita disposição de alimentos palatáveis, né? Então, por exemplo, a pessoa chega em casa cansada com o dia de trabalho, com fome, e às vezes já está cansada, não tem muita disposição ali para fazer algo, uma comida mais nutritiva, ela vai comer aquilo que tiver na frente dela. E como a Andrea falou anteriormente, ela vai buscar sempre por alimentos mais palatáveis, ou seja, aqueles alimentos que são ricos em açúcar, gordura e sal, né? Uma fritura, um doce, um chocolatinho, um sorvete, algo nesse tipo. Então, a nutrição comportamental, ela procura trabalhar a dicotomia. O que é isso? É uma questão daqueles alimentos que a pessoa tem a visão de que pode e que não pode. É um alimento ruim, não é um alimento ruim. É proibido comer e não é proibido comer. Então, na maioria das vezes, essas pessoas que passaram por dietas restritivas por muito tempo, elas têm medo de determinados alimentos, porque elas estão acostumadas com essas proibições. Ela não pode comer um brigadeiro, ela não pode comer uma fatia de bolo no aniversário. Então, as pessoas elas já vêm com essa mentalidade de dieta restritiva. Então, para que essas pessoas possam mudar esse comportamento, é preciso estimular o autoconhecimento do paciente. Então, é preciso que o nutricionista ajude ele a ter uma relação melhor com a comida. E para isso é importante também o paciente saber distinguir qual é o tipo de fome que ele está sentindo naquele momento. Se é uma fome fisiológica, né? Aquela fome que a gente tem porque já tem horas que a gente não se alimenta, ou se é uma fome emocional. Eu passei por um momento de estresse, de nervoso, eu quero comer para me aliviar. E o paciente também pode aprender, e o nutricionista está ali para isso, para o paciente aprender a se perguntar: eu estou com fome? Qual é o tamanho da minha fome? Qual é o grau da minha fome? Eu estou com muita fome, eu preciso comer agora, nesse momento, ou eu posso esperar um pouco, posso esperar para a próxima refeição? É importante também que ensinar o paciente a saber quando que ele está saciado. Então, por exemplo, uma pessoa que ela come muito rápido, ela não vai ter o sinal da saciação. Ela vai comer rápido, rápido, rápido e vai cometer os exageros e vai acabar comendo mais do que ela realmente precisa. Então, só um parênteses aqui, que é a diferença da saciação e da saciedade, que é quando comemos, da saciação, é quando comemos e nos sentimos saciados. Então, a gente come, está ali na mesa e o cérebro já dá o sinal. Agora eu posso parar de comer porque eu já estou saciado. E a saciedade é o tempo que a gente demora para sentir fome novamente. Por exemplo, quando a gente tem uma refeição que é bem nutritiva, bem completa, a gente tem um período de tempo maior que a gente não precisa se alimentar. Para ativar essa saciação, é preciso comer mais devagar. Então, quando a gente come devagar, mastigando os alimentos, saboreando os alimentos, prestando atenção ali na textura, no sabor e curtir o momento da refeição, ali a gente consegue ter o sinal de quando a gente está, né, já chegou no ponto de saciação. André, passa para o próximo slide, por favor. Sim. Nesse momento da saciação é que entra o mindful eating, que é o comer com uma atenção plena. Então, é quando a gente aprende a atender os sinais do corpo, quando não há distrações no momento do comer. Então, a gente come tranquilo, come sem pressa, sem o celular do lado. Então, a gente está ali presente naquele momento. Essas distrações costumam aumentar também por todo o ritmo do cotidiano. Então,
E toda a ansiedade do dia a dia, ela aumenta esse estresse, ansiedade, e cada dia mais o ritmo da alimentação, cada vez mais rápida, cada vez menos tempo para poder fazer uma refeição, come ali no serviço mesmo, um lanche rápido, né? Muitas vezes, os horários das refeições também não são muito respeitados. Às vezes, a pessoa chega tarde em casa, já vai jantar mais tarde, acaba não tendo uma alimentação completa. Então, é preciso ter paciência também desse comer com atenção plena. Isso é algo que exige treino. Então, o nutricionista ajuda o paciente a trilhar, né, esse caminho para ele poder prestar atenção, comer com mais calma, e o paciente também precisa saber, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, e ele vai desenvolver essa habilidade. E o nutricionista também precisa ouvir o paciente de maneira empática, né? Então, assim, vai ouvir sem julgamentos, porque às vezes acontece do paciente chegar para um nutricionista e às vezes ter medo de falar do que ele come, o que ele está acostumado, e receber julgamento do nutricionista. Então, o nutricionista comportamental, ele deve acolher, explicar para o paciente que nada que ele vai comer é proibido, ou que se ele comer alguma coisa fora ali de uma alimentação, digamos, não nutritiva, ele vai engordar, né? Então, é só ter um equilíbrio ali que o paciente o equilíbrio que o paciente precisa aprender. Então, uma ferramenta para prevenir, tratar a compulsão, trata a alimentação emocional e dietas restritivas, favorece a autoconsciência e as escolhas mais saudáveis. Então, o paciente parar um pouquinho, prestar atenção no que ele vai comer, né, e fazer as melhores escolhas. Pode passar, André. Então, para concluir, a nutrição comportamental é uma ferramenta essencial no manejo dos transtornos alimentares, especialmente no transtorno da compulsão. Porque, por exemplo, uma pessoa que está muito tempo sem comer, muitas horas sem comer, então uma pessoa que, por exemplo, ela só almoça e ela trabalha o dia todo, só chega em casa à noite, essa pessoa ela vai chegar com muita fome. E ela vai comer o que tiver mais disponível para ela. E é suscetível essa pessoa ter um episódio de compulsão. Ela pode comer, comer e comer em excesso, e ela perdeu o controle, ela não conseguir mais parar de comer. E a atuação do nutricionista é pautada no acolhimento, como eu falei agora, autoconhecimento, mudança de comportamento, contribui para resultados mais duradouros também, e a escutativa e a construção de um vínculo terapêutico, né, são imprescindíveis para o sucesso no tratamento, permitindo que o nutricionista compreenda as motivações emocionais e psicológicas do paciente sem julgamentos. Então, esse foi o nosso resumo sobre contribuição da nutrição comportamental no tratamento da compulsão alimentar. Obrigada. E aqui estão as nossas referências e os nossos agradecimentos a todo o corpo docente do curso de nutrição, em especial a nossa orientadora que prestou ali todo o apoio. E obrigada, estamos abertos a perguntas caso seja necessário.